Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. E nós temos muitos profissionais afastados hoje por problemas de psiquiatria. E a Valéria vai falar sobre isso com a gente, né, Valéria? Então eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores e a gente vai bater um papo, porque o objetivo do programa é levar informação para você, profissional de enfermagem, e também para você, população usuária do sistema de saúde. Né, Valéria? Boa tarde, meu nome é Valéria, eu sou psicóloga clínica e trabalho aqui na região Parelheiros, aqui na região de Interlagos, na comunidade da Vila Rubi, atendendo crianças, né? Que meu trabalho é atendimento psicológico e como a comunidade necessita disso, eu comecei a fazer esse trabalho. Assim, para mim é de extrema importância e é importante esse trabalho, né, dentro das comunidades, principalmente dentro das comunidades. O que me encanta em você, Valéria, você é bastante jovem, mas uma grande profissional. A gente veio falar muito de você aqui na região, pelo esse trabalho social que você faz. Fala um pouquinho desse trabalho social que você faz para as comunidades. Então, em 2009, mais ou menos, 2008, eu comecei a ver que a comunidade necessitava desses atendimentos, porque havia um grande conflito entre a comunidade, os professores, e o que acontecia? Os professores não conseguiam lidar com essa questão das crianças, os conflitos e vice-versa, e um jogava a responsabilidade para o outro. Entendo. Tanto a escola quanto os professores jogavam a responsabilidade para os pais e os pais acabavam jogando a responsabilidade para a escola. E acabava aquele círculo vicioso. E eu dava aula, né? Aí você foi professora também da rede pública? Exatamente, eu fui professora da rede pública. Uhum. Aí, no entanto, eu comecei a atender. E esse trabalho eu comecei a fazer dentro da casa de um menino. Tá, começou a partir daí? Comecei a partir daí. Aí, o que aconteceu? A coisa começou a fomentar e eu pedi o espaço para o CEL Vila Rubi, que eu comecei a ter uma comunicação. Então, da casa desse menino, você foi para esse centro educacional, que aqui em São Paulo nós chamamos de CEL, né? CEL Vila Rubi. Vila Rubi. Isso, aí eu conversei com o gestor, certo, e ele me deu esse espaço. Até então ele falou assim, tudo bem, claro, será bem-vinda. Mas aí nós fizemos uma troca, né? Uhum. Ele me cederia o espaço e eu atenderia também as crianças do CEL. Eu falei, tudo bem. Maravilha, né? Aí eu comecei esse trabalho e comecei a abrir o campo. Fui para o CEL de Parelheiros, fui para a Vila da Paz e assim sucessivamente. Hoje eu estou com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Que maravilha, que é né? O deputado sempre dando apoio para esses trabalhos sociais, né? Exatamente. Pois é, nós gostamos muito desses trabalhos que o deputado faz, porque o político como um todo ele tem muitas atribuições e fazer mais esse trabalho faz parte da obrigação, mas assim, você faz de acordo com as necessidades, de acordo com as suas possibilidades. Exatamente. E o Arnaldo ele vai além das possibilidades, né? Exatamente. Porque ele muitas vezes ele abre mão da família, abre mão de todo o social particular dele para se dedicar à comunidade. E ele né? faz um grande trabalho social lá no Jabaquara, que eu participo também, que isso já fazem mais de 20 anos, né? E é um grande prazer eu ir lá também atender os idosos. Ah, você atende os idosos lá, também. Lá eu trabalho a questão da orientação. Maravilha, maravilha. Bom, então como a gente está aqui hoje com a doutora Valéria, falando aqui sobre, ela está fazendo um histórico da profissão dela, de como ela tem atuado. E nós vamos chamar agora um intervalozinho, daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade e aí vamos entrar propriamente na questão do profissional de saúde. Olá, que bacana estar com você, falando hoje sobre um perfume maravilhoso, o perfume da Amperscença. Nós temos 40 fragrâncias, 20 feminina, 20 masculina, as fragrâncias mais desejadas do mundo. O perfume da Amperscença, importado da França, vem lá da fábrica da empresa Mani, grande fabricante de perfumes mundiais.
veio para o Brasil e é invasável aqui no Brasil, nessa embalagem maravilhosa, com 50 ml, o deck de 50 ml, você vai ter um perfume maravilhoso pagando apenas R$ 79,00. Tem, por exemplo, aqui o Dolce & Gabbana, um perfume que todo mundo gosta, um perfume maravilhoso, por apenas R$ 79,00 é o que eu trago para você, e você pode adquirir de uma forma muito simples. Você pode comprar diretamente comigo aqui através do meu vídeo, através do meu site, do meu e-mail. Ampessência, o perfume que perfuma o Brasil. Voltamos. Esse é o programa Saúde do Profissional de Enfermagem, que vai ao ar todas as terças-feiras, normalmente com o profissional da saúde. E hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com a doutora Valéria. A doutora Valéria, como já disse, ela trabalha aqui em São Paulo com o deputado Arnaldo Faria de Sá. E ela exerce um trabalho muito importante nas comunidades, nas periferias, em especial com as crianças e com os idosos. E a Valéria hoje está aqui historiando para a gente, e agora nós vamos entrar naquela questão específica, Valéria, que é os estresses causados pelo profissional de saúde durante a sua jornada de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do estresse, que você trabalha tanto com isso, né? Gente, eu vou enfatizar muito a questão do estresse. O estresse, hoje em dia, está muito comum entre as pessoas, né? No geral, né? No geral. O estresse hoje dominou, né? Em todas as áreas, não só na área de enfermagem, como na área da educação, na área da medicina, em todas as áreas. Todo mundo anda muito estressado, porque todo mundo corre, todo mundo... o dia a dia é muito corrido para todo mundo. Eu não sei se você tem essa informação, Valéria, nós temos muitos casos de suicídio na área de saúde, em especial entre os médicos. Isso não é muito divulgado. E eu acabei de saber ontem, olha, eu trabalho no Hospital São Paulo há mais de 20 anos. Eu acabei de saber agora recentemente que nós perdemos uma enfermeira da UTI, recentemente, a questão de um ano atrás, que acabou cometendo suicídio por questões de estresse. Claro que isso acabou nem vindo à tona. E a gente quer aqui alertar a população, ao usuário como um todo, porque essa questão dos profissionais de saúde, quando você é usuário do sistema de saúde, em especial a saúde pública, quando você procura um serviço de saúde pública do SUS, normalmente a saúde está falida, né? Então é uma sobrecarga muito grande, tanto de pessoas para ser atendido, quanto para os profissionais que estão lá atendendo. E muitas vezes o profissional de saúde, ele é muito por doação, ele se envolve com o problema da família, ele faz o papel de psicólogo, ele faz o papel de serviço social, ele faz o papel dele propriamente dito. Isso acaba trazendo uma sobrecarga. Sem contar que, infelizmente e lamentavelmente, a questão salarial, os vencimentos para o profissional de saúde é muito pequeno. Né? Nós que trabalhamos na saúde, a gente convive com isso. É um salário irrisório, é um salário muito pequeno pela carga horária que a gente faz e pela responsabilidade que a gente tem perante a saúde das pessoas, né? Então é sobre isso que eu quero que você entre agora. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o estresse. Tá. O que seria o estresse? Estresse é uma resposta que o nosso organismo tem perante aos conflitos no dia a dia. Por exemplo, você pega um ônibus cheio. Existe aquela questão do estresse. Aqui em São Paulo isso não existe, né? Existe a questão do estresse, né? Desde as 4 da manhã, o dia inteiro, né? Não para, né? Exatamente. Aí aquela situação já te deixa estressado. Já começa por aí. Então, o que você pode fazer? A questão do estresse, compensar esse estresse. Só que é impossível. Você cria um mecanismo. Exatamente. Você cria um mecanismo para como lidar com esse estresse. E como lidar com esse estresse? O que pode compensar esse estresse que você, ao decorrer do seu dia a dia, acontece, né? Você fazer uma caminhada, você estar bem com a sua família, bater um bom papo com um amigo, se você gosta de ler um bom livro, isso pode estar compensando o seu estresse. Uma boa alimentação, né? Tomar bastante líquido. Todos esses fatores, eles acabam amenizando a situação do estresse. O que não pode ocorrer é quando você entra naquela situação do estresse crônico. O que não pode acontecer? A questão do estresse crônico. Fala pra gente disso aí. Troca em miúdos isso aí pra nós. Voltando um pouquinho à questão do estresse. O que é o estresse? O estresse é quando tem muito a ver com um hormônio chamado
cortisol. Cortisol. Isso. Uhum. Então, o hormônio produzido pelo organismo, né? Exatamente. Tá. Quando você está numa situação de estresse, esse hormônio, o que causa? Ele acaba se elevando, né? Nós estamos falando de estresse. Então, assim, uma certa quantidade de estresse é normal, né? O problema normal. é quando esse hormônio aumenta. Exatamente, quando você não consegue mais lidar. Entendi. E acaba ficando nocivo para o seu organismo, Entendo. né? Acaba sendo patológico, acaba virando uma questão patológica, Entendo. né? Porque todo mundo passa por uma questão de estresse. Você, eu, o importante é você conseguir lidar com esse estresse. É esse que é o importante, né? Às vezes o próprio pensamento, você, por exemplo, pensar em coisas boas, quando você está numa situação de estresse. Por exemplo, você é assaltado na rua. Uhum. No momento do assalto, você passa por uma questão de estresse. Naquele momento ali que está acontecendo. Exatamente. Entendo. Taquicardia, né? Uhum. A sudorese. Nesse momento a pessoa consegue raciocinar? Não, ela não consegue, consegue né? raciocinar. Mas depois de todo esse fator que ocorre, Sim. o importante é você pensar o quê? Graças a Deus que eu não tomei um tiro. Dos males o menor. Exatamente. Dos males o menor. Entendo. Então você sempre cria mecanismos jogando a questão da compensação. Porque tudo na vida tem que haver uma compensação. Né? Aí você acaba minimizando essa questão do estresse. Tá, e não fica com aquilo se infernizando depois o tempo todo, então, é isso? Então, aí depende de cada indivíduo, né? Aí tem aquela questão, se o indivíduo não conseguir lidar com esse estresse, como eu te falei, aí pode se desencadear um estresse crônico. Por quê? Como eu te falei, aí tem a questão da taxa do cortisol. Tá. Aí ela se eleva. E o cortisol, ele tem uma relação muito estreita com... Porque o cortisol, eu dei umas lidas, tem a questão das inflamações da pele, toda essa questão. Por isso que quando as pessoas ficam estressadas, dependendo do indivíduo, ataca a pele. Porque o emocional, ele tem uma relação que vem aquela questão da psoríase. Porque o emocional tem uma relação muito estreita com a pele. Entendo. Por isso que às vezes tem pessoas que têm vitiligo. A psoríase também, né? Que a gente falou aqui, exatamente. Tá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até inclusive, você está me falando agora, me veio aqui a cabeça, me veio agora aqui um episódio que aconteceu recentemente, inclusive comigo na minha família, Valéria. Minha filha tem 21 para 22 anos e ela trabalhou na empresa o dia todo. Num sábado ela acabou trabalhando até tarde na empresa e ela saiu e foi no cabeleireiro. Depois que ela saiu do cabeleireiro, ela foi abordada por três elementos que entrou no carro, colocou ela no banco de trás. Foi um sequestro relâmpago e que graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus tudo. Ela teve assim naquele momento o choque, como você disse, mas muito rápido ela se recobrou das ideias, vamos dizer assim, e ela conseguiu reagir bem com isso aí. Então ela não ficou estressada, tanto é que ela conseguiu inclusive conversar com eles e acalmá-los. Tanto é que eles a deixou assim 3 quarteirões da frente e foram embora com o carro, levou o carro e depois a gente acabou, tudo deu certo, graças a Deus, não aconteceu nada pior. Entendi. E não ficou nenhum trauma com ela. Isso aqui nos deixou assim, muito tranquilo. Porque no dia seguinte ela falou, pai, já nem lembro, nem toca nesse assunto que eu não quero lembrar mais disso. Então é um estresse controlado, que foi controlado, então, é isso? ela conseguiu lidar com aquela situação do estresse, mas tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Principalmente quando ela já vem com uma carga, consequentemente, lá de trás. Por exemplo, nós somos como um computador, né? Sim. Porque assim, a gente armazena até um dado momento. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá mais. Começa... Eu vou até contar uma situação. Eu estava atendendo um senhor... Sim. Que ele, assim, a queixa principal foi estresse pós-traumático. Tá. E ele chegou super debilitado, o emocional dele estava muito debilitado e eu comecei a atendê-lo. Mas a esposa dele me relatou que já vinha vindo de muitas situações de estresse, porque na verdade ele era assim o centro,
na família. Ele cuidava do irmão, ele cuidava dos Tinha uma filhos. responsabilidade, ele assumiu uma responsabilidade muito grande perante a família. Exatamente, assim, foi um acúmulo de situações. Entendo. E o que aconteceu? Ele sofreu um assalto. Por isso que eu estou te contando essa situação. Eu lembrei para vocês terem... A gente acaba buscando e vem à tona, né? E ele sofreu uma situação de assalto. Só que no momento, assim, é lógico que ele ficou nervoso e tal, mas no outro dia, quando foi outro dia, assim sucessivamente, o que aconteceu? Ele apagou, a memória dele apagou. Esse episódio saiu da memória dele ou tudo apagou? Não, ele entrou num estresse pós-traumático. Devido a toda essa situação. Isso é o que você chama de estresse. Isso, exatamente. Tá. Então apagou, aí não conseguia mais lembrar nada dali para trás. Ele não conseguia lembrar da família, ele não conseguia lembrar dos filhos, ele não conseguia nem até então lembrar do que ocorreu com ele, do próprio assalto. É muito interessante, porque como nós estamos tratando aqui do problema, a saúde do profissional de enfermagem, há muitos anos atrás, eu estou nessa área há mais de 30 anos. Eu sou jovem, viu? Mas eu comecei em 1977. Então eu posso dizer que há mais de 30 anos que eu estou nessa caminhada. Eu fui lá atrás atendente de enfermagem, fui auxiliar de enfermagem, trabalhei nessa área há muito tempo. E agora você me falando, eu lembro de um episódio que aconteceu com uma colega, que ela falou, olha, eu preciso ir embora porque eu não consigo mais lembrar, não sei mais nem o que eu tenho que fazer. E essa pessoa acabou não voltando mais a trabalhar. A partir daquilo, ela depois teve os encaminhamentos médicos devidos e ela acabou se aposentando. Eu até perdi o contato com essa pessoa, mas ela acabou não conseguindo mais trabalhar. Ela teve então um estresse traumático. Estresse pós-traumático. Pós-traumático. Ela deve ter acontecido um trauma. Exatamente. E por conta disso ela teve aquele estresse. E aí ela não lembrava de mais nada. Exatamente. Mas assim, então, tudo vem ao decorrer sempre de uma situação. É uma somatória. É uma somatória, entendeu? Uhum. Ela não teve aquele estresse, não, é um acúmulo, então, né? E nesse caso que você está relatando, dessa pessoa que você atendeu, então ela já vinha tendo um acúmulo, e aí teve aquele episódio que causou estresse. Exatamente. Entendo. Exatamente. Assim, é um acúmulo de situações, né, que a pessoa acaba passando. Aí chega uma hora que o organismo ele acaba respondendo da forma que... E quando você fala que nós somos como um computador, então a gente consegue acumular muitas coisas até um certo tempo. Até um certo tempo. Então a gente chama muita atenção aqui, em especial dos profissionais de enfermagem, que normalmente tem 2, às vezes até 3 empregos. Sai de um emprego, vai para o outro, sai daquele, vai para o outro. E muitas vezes, nós até abordamos esse ponto aqui, muito recentemente, quando, infelizmente, os hospitais têm aquele, assim, claro, tem o patrimônio do hospital que tem que ser cuidado, mas há uma desconfiança muito grande, Valéria, sobre o profissional de enfermagem. Tanto é que na hora dele sair do plantão, muitas vezes são revistados, né? E o que nós chamamos a atenção aqui é assim, que há uma pressão muito grande sobre a categoria de enfermagem, só da enfermagem. O médico entra e sai na hora que quer, outros profissionais entram e saem, mas o profissional de enfermagem, via de regra, tem aquela questão da revista na hora que sai. E muitas vezes o profissional acaba atrasando na passagem do plantão, por um problema ou outro ali na passagem do plantão, e ele já sai um pouco atrasado, isso ele já está estressado, porque ele sabe que ele tem que ir para um outro emprego, e quando ele chega na portaria que vai sair, passa por esse estresse da revista, que aí, infelizmente, acaba sendo, o estresse acumula, né? Acumula, né? Porque... e assim, é uma situação também constrangedora, né? Isso acaba estressando o profissional. Ele já sai com aquela carga toda de estresse do trabalho e passa por toda essa... né, uma revista, uma coisa bem constrangedora. Isso tem acontecido muito. Até o programa que nós fizemos aqui com o Marcos Souza Lima, que é um enfermeiro do Hospital São Paulo, professor de enfermagem, muito atuante, ele bate forte nisso. O Marcos fala, dono de hospitais, vamos parar com isso. O profissional de enfermagem não é bandido, o profissional de enfermagem é uma pessoa, um ser humano que está aí prestando seu serviço, defendendo o seu ganha-pão do dia a dia, pessoa normalmente de muita responsabilidade, porque trabalha com a saúde das pessoas, em especial naquele momento que ela está mais debilitada. E aí, por que tem que passar por esse constrangimento? Por que tem que passar por essa vergonha de ter que ser revistado na hora de sair? Exatamente. Né? É uma situação desagradável, né? O profissional, acho que nenhum profissional
necessita passar por essa situação. E nós chamamos muita atenção aqui, Valéria, porque você, obviamente, por ser também da área de saúde, deve ter muito relacionamento com pessoas de hospitais, né? O que é muito engraçado e que chama atenção é o profissional médico, que é uma categoria extremamente respeitada, extremamente conceituada. Durante o plantão tem lá o conforto médico, o médico, via de regra, tem um refeitório até diferenciado. E para o profissional de enfermagem, sequer tem um conforto de enfermagem. Você acredita numa coisa? Você acha que é possível conviver ainda com uma coisa dessa? Essas hierarquias, né? Porque o profissional de enfermagem que trabalha à noite, normalmente no decorrer do plantão, tem um período para janta e para um descanso aí de 1 hora e meia, às vezes até 2 horas durante um plantão de 12 horas. E o profissional não tem aquele espaço para o conforto, onde ele possa ali ficar uma meia horinha, 40 minutos descansando após o seu jantar, após a sua alimentação. E muitas vezes, galera, por não ter esse espaço, ele acaba tendo que descansar sentado numa cadeira, às vezes num banco. E nós temos visto os casos de pessoas descansar até dentro do banheiro. Você acredita numa coisa dessa, menino? É um direito dele, ele tem aquele espaço para ele descansar e não tem normalmente o sistema administrativo do hospital não prevê, Valéria, um espaço para o conforto de enfermagem. E a gente briga muito com essa relação aqui, a gente questiona muito isso. Então, quer dizer, naquele intervalo de 1 hora e meia, 2 horas que ele tem para o descanso, daria para dar uma relaxada, né, Valéria? Lógico. Né? Tirar um pouco o estresse, às vezes, do atendimento que ele fez, porque a gente acaba convivendo com todo tipo de doenças e a gente acaba se envolvendo naquilo, né? Acaba se envolvendo. Por mais que tenha um preparo, mas esse preparo é pouco, né, Valéria? Eu estava conversando com uma amiga minha, porque hoje eu faço medicina veterinária também. Ótimo, que maravilha. E ela foi enfermeira, ela foi da área da enfermagem. Certo. E ela estava falando em relação à questão do estresse. Por quê? Porque ela acabava se envolvendo muito com os pacientes. Do ponto de vista psicológico, esse envolvimento, até que ponto ele é normal e até que ponto o indivíduo como um todo consegue controlar essa relação, Valéria? Então, aí depende muito do profissional, né? Que nem eu atendo já praticamente quase 4 anos, 3 anos. Já tem uma boa convivência, né? Então, assim, eu costumo ser totalmente imparcial. Você consegue, doutora? Eu consegue fazer isso? Consigo. É que a sua preparação já te trouxe isso, né? Eu consigo. Eu não consigo misturar, entendeu? Eu vou para minha casa, tenho a minha vida, os meus filhos, o meu cachorro, então eu não consigo misturar. É uma coisa minha mesmo. Eu sempre fui assim. Mas no geral, as pessoas conseguem ou no geral tem dificuldades? Então, muita dificuldade. Então, sempre tem pessoas que têm grandes dificuldades, acabam se envolvendo e nessa questão do envolvimento, acaba às vezes até entrando em depressão, né? Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, em especial para o profissional de enfermagem. Dá uma mensagem para esses companheiros, esses colegas que estão aí precisando dessa mensagem, doutora Valéria. Como psicóloga? Como psicóloga. Dá uma mensagem aí para os profissionais, como que eles podem fazer para se controlar, para se ajudarem no dia a dia, controlar esse estresse que é medonho. Olha, gente, eu sempre falo dentro da minha sala, em primeiro lugar, a gente tem que gostar muito, em primeiro lugar, da gente. Da gente, né? Então, antes de se preocupar com o paciente, se preocupe com você primeiro. Exatamente. Né? O trabalho é sempre assim, em primeiro lugar, você. Porque você estando bem, porque assim, a questão da autoestima, essa questão da felicidade, autoestima, estar bem é você estar bem para poder você passar para o outro. Porque eu sempre falo para a pessoa, felicidade é estado de espírito. Então, se você estiver bem, o seu estado de espírito estiver bem, você estando um bate-papo lá comendo uma pipoca ou assistindo uma TV pequenininha, você vai se sentir feliz. Não é verdade? Porque felicidade é estado de espírito. E para você estar bem, para você cuidar do outro, você tem que estar bem. Então, se você não estiver bem, você vai cuidar do outro, o outro não vai estar bem, então vai ser aquela como efeito bumerangue, né? Efeito de vai e volta. Então, se você não estiver bem, você passa para o outro acaba passando para você. Então, o que a gente sempre questiona aqui com o profissional de saúde tá certo, tem que estar bem, se dar bem, mas como que a gente consegue se dar bem trabalhando com uma carga horária exaustiva, com um salário muito pequeno?
por mais que você gosta da profissão, por mais que você trabalhe como doação, sem dinheiro não se vive, né, Valéria? Né? Olha, gente, assim, eu acho que sou a pessoa menos indicada a falar sobre essa situação de dinheiro. Tá. Porque, assim, quando eu comecei a atender, eu larguei tudo. Assim, larguei Doação. sala de aula. E eu atendi, assim, praticamente atendo de graça as pessoas, né? Olha, você precisa de atendimento psicológico. Olha a doutora verdade. Valéria se colocando aqui, hein, doutora? Então, assim... Tá se comprometendo, hein, doutora? Ó, mas já tem um paciente ali já querendo você, viu? Então, assim, eu sou uma pessoa muito, assim, menos indicada a falar a questão, Essa questão monetária, né? monetária. Tá. Então, assim, eu acho que para começar, você tem que gostar muito do que você faz. É condição em primeiro básica. lugar, Tá. Porque a partir do momento que você gostar daquilo que você faz, você vai ser um profissional super bem sucedido. A partir do momento que você Exatamente. Eu não estou Gosta falando de fazer. bem sucedido em questão financeiramente, financeira. mas do ponto de vista Do ponto de- espiritual, exatamente. Uma energia boa, né? E eu sempre falo que dinheiro é consequência de trabalho. Porque às vezes as pessoas elas acabam confundindo isso. É. Dinheiro com... eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. É. Isso é muito relativo. Esse é um ponto bastante importante, porque quando a gente fala que o profissional de enfermagem trabalha em 2, 3 empregos, é claro que é para suprir as suas necessidades. Por mais que você goste do que você faz, por mais que você ama o que você faz, trabalhar em 2 empregos na área de enfermagem é extremamente exaustivo. Exatamente. E ninguém faz isso só pelo prazer. As pessoas fazem isso pelas suas necessidades monetárias. E aí gera todo esse estresse, né? Então, a dica com o que você ganha, procure viver o melhor possível. Exatamente. Porque assim, eu sempre fui assim, desde pequenininha. Eu sempre pensei muito em mim primeiro. Certo. Assim, isso não é um egoísmo, não, né? Não, eu não sou tá. eu sou assim, eu sou uma pessoa um pouco assim, num contexto as pessoas falam individualistas, mas não é questão de individualismo. Tá. Porque se você não estiver bem, como que você vai estar É passando isso para o né? outro? É consciência, né? É consciência de si. Exatamente. Para si. Exatamente. Porque você estando bem, você vai passar o bem para o outro. E as pessoas, elas sempre querem estar do lado das pessoas que estão bem, sorridentes. Não é muito agradável isso? Então, eu vou até relatar para você. Nós temos, e agora eu vou falar especificamente da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital São Paulo. Nós temos uma enfermeira que fez mestrado, doutora, hoje ela é professora doutora, e ela ocupa um cargo muito importante dentro da Unifesp. Professora Ieda, é de você que eu estou falando, viu, Ieda? Uma pessoa maravilhosa, um doce de pessoa, sempre sorridente, sempre de bem com a vida. E eu, outro dia, conversando com ela num café na rua, e ela falando assim, olha, eu tenho problemas como todo mundo tem, mas eu consigo lidar com eles. E agora vem bem de encontro com o que você está falando, né? É você lidar com os seus problemas. Exato. E a Ieda, ela, embora ocupe uma posição muito importante, é uma pessoa extremamente simples, é uma amiga que ela conversa com você em qualquer lugar onde você encontra com ela, ela é sempre a mesma pessoa. E aí vem aquela questão da hierarquia, da subordinação, e o profissional de enfermagem tem muito essa questão de hierarquia, porque você tem o auxiliar de enfermagem, depois o técnico de enfermagem, que subentende que está numa hierarquia um pouco acima, e depois o enfermeiro propriamente dito, que é o responsável pela estrutura. E aí quando você fala da professora Ieda, que é a professora doutora, então cria-se uma distância muito grande, mas ela tira tudo isso da frente, e isso é maravilhoso nela, porque ela se coloca numa condição assim da gente. Exatamente. E é disso que eu falo da Ieda, que é uma pessoa maravilhosa, que hoje lá no hospital ela tem um cargo muito importante, e ela não usa o cargo para nada, ela é uma pessoa simples assim no dia a dia. Né? Porque assim, quando eu dava ela aprendeu a lidar com isso, essa questão? Porque assim, porque conflitos todo mundo tem. Certo. Nós temos os conflitos, né? Todo mundo passa por conflitos pela vida, o dia a dia. O importante é como lidar com esses conflitos, né? Que nem quando eu dava aula, assim, eu não gostava muito de dar aula, mas eu gostava muito das crianças. Então isso me compensava. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, não, eu vou ter que largar a sala de aula, porque assim, acaba, sabe, somando um monte de coisas, você vê que não é aquilo realmente que você quer. Então eu peguei, larguei tudo e mergulhei na psicologia. Então, e aí a mensagem é,
Gostar do que se faz, Gostar do que se faz muito. aprender gente. a lidar com os conflitos Aprender a lidar com os conflitos. e ter a consciência que o dinheiro é consequência do trabalho realizado. Exatamente. Porque Mara- as pessoas, elas confundem muito, desculpa te cortar, mas elas confundem essa questão do trabalhar muito e o ganhar dinheiro. Tá, não está relacionado uma coisa com outra, né? Não está muito Não, tá. relacionado, não. Eu acho que dá para você trabalhar as duas coisas, mas tudo com limites, porque tudo que é demais faz mal. E tudo começa com você se aceitar, gostar de você e estar bem com você mesmo. Exatamente. Maravilha. Doutora Valéria, nós estamos acabando, estamos no final do programa. Foi um prazer muito grande estar com você, tá? E Muito trazer obrigada. esse esclarecimento para os nossos telespectadores. Hoje ficamos por aqui. No próximo programa nós vamos trazer um outro profissional para abordar o mesmo assunto de uma forma diferente. E quero agradecer aqui a doutora Valéria por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a Obrigada. gente, viu, O doutora? prazer foi todo meu. Tá? E aproveitar e mandar um grande abraço lá para o deputado Arnaldo Faria de Sá, para quem a Valéria presta lá alguns trabalhos, e dizer para o Arnaldo que nós, enquanto população, contamos muito com ele e gostaríamos de tê-lo aqui no programa para falar um pouquinho também para a gente aqui dos trabalhos que ele realiza e dos estresses que ele ajuda a evitar pelo trabalho social que ele faz. Então hoje ficamos por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Olá, que bacana estar com você, falando hoje sobre um perfume maravilhoso, o perfume da Amperscença. Nós temos 40 fragrâncias, 20 feminina, 20 masculina, as fragrâncias mais desejadas do mundo. O perfume da Amperscença, importado da França, vem lá da fábrica da empresa Armani, grande fabricante de perfumes mundiais. Veio para o Brasil e é envasado aqui no Brasil nessa embalagem maravilhosa, com 50 ml, você veste 50 ml, você vai ter um perfume maravilhoso pagando apenas R$ 79. Tem, por exemplo, aqui o Dolce & Gabbana, um perfume que todo mundo gosta, um perfume maravilhoso, por apenas R$ 79 é o que eu trago para você. Você pode adquirir de uma forma muito simples. Você pode comprar diretamente comigo aqui através do meu vídeo, através do meu site, do meu e-mail. Amperscença, o perfume que perfuma o Brasil.